A gente prometeu e a gente cumpriu. Segue o passo a passo desse porta-fraldas incrível. Para fazer as alças, você vai precisar de 2 tiras de 70 cm por 8 cm. Para o bolso, um corte de 25 por 40 cm. Presta atenção se a estampa for direcional. Para o corpo, o corte de 25 por 60 cm e a mesma medida mais ou menos para a manta R2 e o forro igual à mesma medida. Eu vou começar preparando as tiras. No sentido do comprimento, eu dobro ela ao meio e aí eu faço uma costura em L da pontinha até o meio da tira mais ou menos, dou um intervalo e aí faço outra costura em L para fazer o acabamento. E depois eu viro essa peça. Bastante tensão nos cantinhos para que ele fique bem esticadinho e não fique muito arredondado, muito volumoso, então presta bastante atenção nesse momento. Essa abertura por onde a gente desvirou a peça, a gente vai assentar no ferro e depois a gente vai passar uma costura em cada lateral dessa tira e ela, consequentemente, será fechada. Tiras prontas, aberturas devidamente fechadas, agora a gente vai matelaçar o corpo da nossa peça. A gente começa prendendo o tecido à manta com ferro quente e faz as marcações. Aqui eu dei intervalo de 5 cm para cada risco, nos 2 sentidos para eles ficarem cruzadinhos, tá bom? Depois é só ir para a máquina e fazer essas costuras. Tecido devidamente estruturado, agora eu acho o meio no sentido da largura. Feito isso, eu vou pegar um molde da boca do nosso porta-fralda, vou achar o meio dele, vou centralizar com o meio da largura e vou passar um risco e depois vir cortando. Para fazer o bolso, eu encontro ponta com ponta do tecido, olha, passo uma costura com um pé de máquina. Depois eu vou virar tudo para o lado direito e passar uma costura no topo para rebater. Agora chegou o momento que a gente vai posicionar o bolso e prendê-lo. Então eu vou dobrar no sentido do comprimento para achar o meio do corpo. Faço a marcação, passo um risco e alinho o bolso. Aí eu prendo com um alfinete e passo uma costura em U para segurar esse bolso. Costura feita, bolso preso, aparadas, rebarbas, agora a gente vai posicionar onde a gente vai colocar as alças. Do lado oposto ao bolso, da borda para dentro, eu meço 2 dedinhos e marco. Pego as fitas, dobro elas ao meio e a parte dobrada é a que eu vou colocar ali no topo, ó, para outra pontinha ficar livre. Então, alfineto da marcação para dentro dos 2 lados. Eu já aproveitei e prendi minha etiqueta, ó, prendi as alças, agora eu vou enrolar para prendê-las, para não correr o risco de eu colocar outra costura por cima delas. Vou dobrar ao meio e passar uma costura em cada lateral para fechar esse porta-fralda. Depois de feitas as costuras, eu vou marcar a caixa de leite, ó. E aqui no molde já tem esse quadradinho que é a medida da nossa caixa de leite, é 2,5. Então, da costura para dentro e até a bordinha de baixo, eu faço essa marcação dos 4 lados. Depois de feitas as marcações, ó, eu vou lá no cantinho, abro esses biquinhos de forma que ele fique um triângulo. Atenção nesse momento para que o bolso fique sempre para a parte da frente da peça e não para a parte de trás. Passo uma costura nessa linha reta que vai se formar e a sua caixa de leite está pronta. Nem precisa cortar, você vai virar para o lado direito e a gente vai começar agora a fazer o forro. O nosso forro é direcional, então a única atenção que a gente tem que ter é que a parte que vai aparecer é a parte de trás, que tem o topo reto. Então a gente precisa arredondar a parte que vai ficar na frente. A parte de trás, que é a que a gente enxerga, iremos mantê-la no sentido original da estampa. A gente não arredonda essa parte, a gente vai arredondar a outra, que vai acabar ficando de cabeça para baixo. Essa sim, a gente pega o mesmo molde e arredonda, e todos os passos feitos com o forro são os mesmos feitos na parte principal da peça. Ou seja, arredondar, fechar a lateral e fazer a caixa de leite. Só não esquece de deixar uma pequena abertura para que quando a gente vista ele na peça principal, a gente tenha por onde virar. Vai alfinetando tudo, direito da peça com direito do forro, começa alinhando pelas costuras laterais, aí você passa uma costura com um pé de máquina na boca dessa peça, desvira a peça, ajeita tudo, fecha o forro que ficou com a abertura e depois alfineta de novo e vem passando a costura final para fazer todo o arremate da peça e fazer o acabamento bem perfeitinho. Depois disso, é só passar, fotografar e vender muito desse porta-fralda aí no seu ateliê. Lembrando que todo o passo a passo foi feito com a coleção Raios de Sol,
uma parceria do ateliê Amoras e Pitangas com a Fabricarte. Você pode adquiri-la nas melhores lojas do Brasil ou no site da Fabricarte e ainda utilizar o cupom Amoras e Pitangas 10 e ter um desconto bem especial.